Seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do programa Diálogos de Condomínio, da TV Cidade Farroupilha, com o coordenador Glacir Gomes. Eu sou Natália Farinon Paim, sou apresentadora do programa, a convite do Glacir. Sou síndica profissional, tenho uma administradora de condomínios também, que é a Condofare. E a ideia aqui é falarmos sobre condomínio. Você que é condômino, conselheiro, síndico, vai começar a nos seguir, ou já está nos seguindo na TV Cidade, para acompanhar, né, todo esse conteúdo que nós estamos trazendo para o programa. Essa é a ideia, né, dialogar. E hoje a minha convidada mais que especial é uma colega da advocacia, a doutora Jaqueline Salvatore. Ela é advogada condominialista, pós-graduada em Direito do Trabalho, pós-graduanda em Direito Imobiliário. Ela é membro do Conselho Nacional de Direito Imobiliário da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. Ela é membro da Comissão Expert em Condomínios, a SEX. Ela é cofundadora do primeiro podcast de direito condominial do Rio Grande do Sul, Chama o Jurídico, o Condomínio Pod, que eu tive a honra de participar na 2ª gravação do podcast. Colunista da revista Condosserra News, a sua revista condominial na Serra Gaúcha, e palestrante na área condominial em todo o Brasil. A Jaqueline tem um filho, que é o Vicente, hoje está com 9 anos, né? É casada com o Ricardo há 20 anos. 20 anos. E é muito especial te ter aqui, eu fico muito feliz mesmo. A Jaqueline, ela atua com assessoria jurídica e atende vários condomínios, né, Jaque? Eu lembro que conversando contigo, quando a gente se conheceu, né, a gente começou a conversar e tu me falou alguns causos, né, de síndicos e dos teus clientes síndicos, né? Quantos vários, né? Tu atende hoje, mais ou menos, assim? Hoje a gente tá com condomínios, assim, perto de 100. É bastante. Perto de 100 condomínios. É bastante. Então, primeiramente, Natália, quero agradecer ao convite, né, por estar aqui nesse programa hoje e falar de um tema que eu sou apaixonada. Somos. Que mora no meu coração, que é direito condominial. E hoje eu vim falar especialmente na figura do síndico, que para mim é a figura mais importante dentro do condomínio. É a principal, né? A principal. Sem o síndico não tem condomínio. Sem o síndico não tem. Sem o síndico não tem administradora. Exatamente. Gratidão pelo convite. É recíproco, mesmo. Já que tu nunca foi síndica. Eu fui subsíndica. Subsíndica. Eu jamais serei síndica. É uma das coisas que eu nunca vou ser na vida é ser síndica. Porque eu falo que hoje, eu vou denominar como profissão, né? A profissão de síndico não é legalizada, né? Mas eu vou chamar que pra mim é uma profissão, né? Vivendo no meio e vendo tudo que os síndicos fazem e tem de responsabilidade. Hoje é uma profissão de muita responsabilidade. Porque além de gerir um patrimônio de outras pessoas, tu tem responsabilidades civis e criminais. Então, é responsável... O teu patrimônio é responsável por atos que muitas vezes foi uma negligência não causada por ti. No momento. Eu tenho gente que trabalha comigo. Foi negligente em não ter cuidado numa manutenção. Alguém escorregou no chão, quebrou um braço. Tu vai responder civilmente, né? O condomínio vai responder. Então, ser síndico hoje é um ato de coragem, Natália. Eu denomino como um ato de coragem. Ser síndico é um ato de coragem. Porque além de tu ter conhecimento, tu tem que ter coragem. Porque não é fácil. De enfrentar os leões do dia a dia. Os condemônios do dia a dia. Se fosse só a edificação, né? Se fosse só a construção, seria muito mais fácil. Mas o síndico, ele lida com as relações, né, humanas. A gestão de pessoas é uma das coisas que mais
que eu vejo que o síndico mais tem obstáculo hoje em dia. Acredito. É gerir pessoas. Então você como síndica, tu deve saber. Sim. Né? Eu tenho síndicos que eles têm mais de 20 condomínios. Já são empresa, né? Já é uma empresa de sindicatura. síndico profissional. Então, e cada condomínio tem uma estrutura diferente. Tem regras diferentes. Tem regras diferentes. Às vezes as regras não são tão diferentes, mas os moradores são diferentes. Então, aí que vem o ato de coragem. Né? Aí que vem o porquê que o síndico tem que ser preparado. O porquê que o síndico tem que ter como livro de cabeceira o Código Civil, o artigo 1348. Gravem, se tem algum síndico assistindo o programa agora, grava, porque é o 1348. Isso. Ali tem as responsabilidades e as atribuições dos síndicos. Perfeito. Além de ter conhecimento do regimento e da convenção de cada edifício do qual você é síndico. Então, tu tem que ter esse conhecimento. Por isso que o síndico sempre tem que ter ao lado um bom engenheiro, uma boa administradora, bons prestadores de serviço e uma boa assessoria jurídica. Para quê? Porque nem sempre tu vai saber tudo. Nem nós, advogados, a gente sabe tudo. Mas para nós, advogados da área condominial, a gente tem mais facilidade de explicar para o síndico o que pode, o que não pode fazer, do que toda hora eles estarem indo em busca daquilo. Ou remediando, né? Ou remediando uma situação. Então, síndicos, sempre tenham esse grupo de pessoas ao seu lado. O síndico é gestor, né? Ele é gestor numa empresa. Ele é o CEO daquela empresa. Só que o CEO sozinho não faz nada, ele precisa da rede de apoio, né? De uma rede de apoio. Eu sempre falo que dentro do condomínio, o síndico é como se fosse o prefeito daquela comunidade. Tanto que tem o vice, né? Tem o síndico. Tem vice, tem seus conselhos, que seriam seus secretários, para ajudar na gestão, né? Uma boa gestão nunca acontece sozinha. O síndico não consegue fazer uma gestão sozinho. Ele tem que ter essas pessoas auxiliando ele. O síndico tem que ser ouvinte. O síndico tem que ser mediador. O síndico tem que saber resolver os conflitos entre moradores. O síndico tem que saber o prazo de validade, digamos, de um extintor, as normas técnicas. Eles têm que saber a data das manutenções de elevadores, de caixa d'água. Então, assim, as responsabilidades de um síndico são muito grandes. Por isso que hoje eu falo que pessoas que se aventuram na profissão de síndico não conseguem permanecer no mercado. Porque a sindicatura de uns 2 anos para cá, ela não tá mais sendo de aventureiros. Hoje em dia a sindicatura é de quem gosta e de quem se capacita. A gente tem o síndico 5 estrelas, que a Natália, ela é uma síndica 5 estrelas, que ensina muito, né, Natália? Aquela prova do síndico 5 estrelas pra gente que é advogado, não comparando, mas é como se fosse você fazer uma prova para ter a carteira da OAB. Certifica que tem legislação. O profissional está apto porque ele conhece o básico, né? Exatamente. Então, assim, hoje não é mais de aventureiros. Hoje, para tu querer ser um gestor daquela comunidade, você tem que ser capacitado. Até porque, com a vinda do síndico profissional, as pessoas, né, os condôminos têm que ter em mente que aquela pessoa que eles estão elegendo para gerir o seu patrimônio tem que ser capacitada. Né? Eles têm que ir atrás de indicações de como é a Natália profissional em outros condomínios, né? Por quê? Porque a Natália vai gerir o meu patrimônio, o meu, do meu vizinho. Então, isso que eu falo,
a responsabilidade de uma pessoa, ela não está gerindo um apartamento, ela está gerindo a edificação toda, é o patrimônio de várias pessoas. Então isso tem que ser feito com cautela e conhecimento. Esse tipo de gestão. Ainda tem, né? A gente sabe que ainda tem gestões que são aquele modelo que a gente fala que é o tradicional, tá mudando, né? O modelo antigo. O modelo antigo, o modelo passado, né? Do síndico morador, que era o aposentado e que não tinha mais obrigação com o trabalho fora, né? Fora da empresa. Ninguém quer. Mas a dona fulana está aposentada, a senhora não quer ser a síndica, por favor? E aí a pessoa acaba entrando sem saber, né? Mergulhando sem conhecimento. Confiando no apoio que é a administradora, os prestadores que já atuam. E muitas vezes, falo na área jurídica quanto na área de administração. Às vezes, eles não te dão o apoio que tu precisa. Às vezes, a administradora deveria ser teu braço direito e ela não é. Porque é mais um. É mais um na sua carteira. Advogado é a mesma coisa. Eu já peguei condomínios que chegou em minhas mãos assim, ó. A bomba explodindo. A bomba explodindo, o síndico novo desesperado. Me indicaram, ele chegou lá, uma inadimplência de 600 mil. Nossa. Manutenções, uma edificação nova, manutenções que não tinham sido feitas, problemas estruturais que o antigo síndico deveria ter feito a cobrança direto com a construtora, deixou passar aqueles prazos, mas mesmo assim tinha coisas que eram vícios construtivos visíveis, que o advogado que assessorava na época falou que não tinha que fazer. Então, assim, o síndico pegou, não tinha nada organizado lá dentro. E aí ele veio e me contratou. E a gente demorou assim, eu vou te dizer, para conseguir alinhar a caixa, estrutura, foi mais de 2 anos. Acredito. Esse síndico ficou 7. Ele era morador. E depois ele virou um síndico profissional. E agora ele desistiu. Ele brincou, né? Agora ele ficou 7 anos nesse condomínio. Ficou bastante. Nossa, o condomínio reergueu. Eu continuo com o novo síndico agora, né? E ele, 7 anos, eu já paguei todos os meus pecados, eu não quero mais ser síndico. Mas pensa o conhecimento que ele adquiriu. Mas ele adquiriu muito conhecimento, Natália, porque quando a gente tapava um buraco, aparecia 10. E era assim, e aí a gente vivia assim, e sem dinheiro. E sem dinheiro. Entende? Então, assim, era o síndico fazia malabarismo e a gente também. Até equilibrar. Eu ficava assim, 6, 7 meses trabalhando sem cobrar meus honorários, porque não tinha de onde tirar. Eu dizia, não, vamos fazer isso porque é urgente, isso não pode acontecer, isso vai acontecer aqui. E aí a gente... ali na frente a gente vai ajustando, porque eu sempre falo, eu sou advogada, é o meu trabalho, eu preciso receber. Mas tem condomínios que tu acaba tendo uma coisa afetiva. E eu acabei criando esse afeto, né, com o condomínio. É um condomínio de gente mais humilde. Entendi. E aí tu foi, assim, eu chego na assembleia, eu conheço todo mundo. Oi, doutora. Sabe, aquela coisa assim, é uma guerra no condomínio, tá? Todo dia, quando tem assembleia, toda vez é aquela guerra. Mas é aquele negócio assim, que depois da assembleia tá tudo certo. Tem um profissional apto, capacitado. Sabe? Então, assim, eles têm o respeito. E comigo eles têm respeito. Precisa, né? Sabe? Então, ali eu comecei... Se eles querem resolver os problemas deles, precisa. Precisa, exatamente. E eu peguei esse condomínio, eu tô advogando na área condominial agora, vai fazer 9 anos. Eu era da área de família e trabalhista, e aí quando o Vicente nasceu, eu pensei, eu não quero mais essa área
principalmente de família, de brigas, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu entrei pra área condominial, que eu achei que fosse uma coisa tranquila de se resolver, que não existia brigas, que... a convenção... Que morar em condomínio, os vizinhos é um mar de rosas. Que morava era assim, eu achei que era aquilo, aquela ilusão, tá? Só que, como eu gosto de briga, como eu gostava já da função de briga de família, eu me encontrei, eu brinco assim, ó, que eu me encontrei no direito condominial. Eu amo direito condominial. Eu brigo com os meus síndicos. O meu escritório, eu brinco que é um escritório humanizado. Os síndicos é um divã. Eles chegam, eles falam da vida pessoal, eles falam do trabalho, eles tomam café, eles sentam, eles ficam à vontade, eles levantam, eles vão pegar sua água, eles conversam, eles se sentem acolhidos. E eu acho que isso na área condominial faz muita diferença. Muita diferença. Esse negócio de... Agora a gente tá brincando, tá conversando, tá, mas o que tu acha, já que disso? Eu puxo a orelha. Não, isso tu não pode fazer. Tá, mas eu não posso fazer assim, daquele jeitinho brasileiro, não. A minha orientação é não. Se você quiser fazer, é por tua conta e o teu risco. Mas você não pode, a lei fala isso, a convenção fala isso. Você não pode fazer. É o papel do advogado. É o papel de tu ser amigo naquele momento e dizer assim, não, Natália, tu não pode fazer. Tu vai responder por isso. Que às vezes eles tentam. Jaque, mas eu não posso votar isso com um quórum simples. Não. A gente tem um quórum especial, a gente tem o Código Civil e a gente tem a nossa convenção. A gente não pode fazer isso. Tu sabia que se a gente aprovar alguma coisa e tu fizer uma obra sem o quórum, você pode responder civilmente. Inclusive, o teu patrimônio pode responder por isso. Os síndicos não sabem, mas o patrimônio pessoal, ele responde esse tipo de responsabilidade. Comprovando que o síndico não Comprovando que tu agiu de forma omissa, negligente e imprudente. Sabe? Então, o nosso papel é isso, de abraçar, de acolher, né? E de ensinar o que é o certo, sabe? Às vezes eu tenho síndicos explosivos, síndicos generais, assim. E eu falo, não é assim. Tu tem que saber mediar aquela comunidade. Porque hoje o síndico, ele tem que ser mediador. Ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um mediador, ele tem que ser um ouvinte. Ele tem que entender um pouquinho de engenharia. Exatamente, porque são tantas reclamações, Natália, que se tu não souber mediar, tu não consegue ficar. E tu cria um problema maior. Porque daí tu cria um problema com você também, um atrito com você e com o morador. Não que não tenha, sabe, muitas vezes. Mas hoje, um dos grandes papéis do síndico é ser mediador, é ser ouvinte e é dar retorno aos condôminos quando são chamados. Hoje em dia, com essa facilidade do WhatsApp, eu sou super contra grupos de WhatsApp. Eu também. Eu abomino, os meus síndicos sabem que o síndico tem que ter um grupo de WhatsApp somente para a transmissão de recados. Fechado, aonde os condôminos não... Eles só recebem as informações. Exatamente, onde eles não consigam interagir ali dentro, tá? Mas a maioria dos condomínios não são assim, né, Natália? Vamos ter um grupo para nos ajudar. Não, é o grupo da fofoca, é o grupo onde a Natália fala lá pro síndico, eu vi que o elevador tem um problema. O síndico não vai ficar lá acompanhando isso. E aí acontece, não, mas eu reclamei, o fulano, não, mas eu reclamei, mas não, eu não recebi, sim, tu recebeu no grupo. O grupo não é para esse tipo de coisa. Manda uma mensagem particular para o síndico, faz uma reclamação formal. Porque se o condômino não ajuda a fazer esse tipo de administração, o síndico também não consegue. Não consegue. Tu pode ser o melhor gestor. Exato. Que tu não consegue. Tu não consegue com esse tipo de coisa. Então, e assim, aí o condomínio, ele reflete aquela comunidade. Reflete aquela comunidade. E aí o que acontece? O condomínio. Tem sempre aquele condômino que... A comunidade está inflamada. Está inflamada. Tá? Tem quem gosta. E aí tem aquele condômino que gosta de acender o fósforo e só fazer isso aqui, ó. Puf. E sai. Explodiu. E ele sai.
E aí tu sabe como é para tu conseguir trazer aquela comunidade, o que o síndico, aí que vem a mediação do síndico, né? Capacidade, né? A capacidade psicológica, negociação, o síndico tem que ter, assim, ó, ele tem que ter, resiliência. além de resiliência, me fugiu a palavra agora, mas ele tem que ter uma capacidade psicológica muito grande. E Inteligência emocional muito grande para lidar com esse tipo de inflamação. E as pessoas falam, né, inteligência emocional, mas ninguém nasce com inteligência emocional. Ninguém. A inteligência emocional, ela é praticada, ela é Dia a aprendida. Tem cursos, tem técnicas, tem o dia a dia que vai fazer tu aprender. Mas quem se coloca nessa posição tem que saber que vai ter que exercer a inteligência emocional, porque senão não vai conseguir. E assim, ó, a gente que eu convivo com vários síndicos, com várias estruturas, né? Imagina. Eu vejo que a pessoa que não tem um bom preparo psicológico também não pode ser síndico. Porque o que acontece? O povo já é inflamado, tu é inflamado também. Nossa, aí... E acontece muito isso hoje com síndicos moradores. E eu falo com síndicos da minha carteira. Tá? Que eles são assim. E aí, às vezes eu brinco, né? Não, tu não pode ser o xerife. Você tem que entender, general, que as pessoas também, elas têm o direito de reclamar. Não, mas elas reclamaram de algo que não tem noção, doutora. Eu sei, mas tu tem que ter a tua inteligência emocional de ouvir e responder: Natália, isso já foi feito, isso a gente não pode fazer. Tu não pode impor. E isso acontece muito nos condomínios hoje em dia. E isso é muito característico de síndico morador. Porque o síndico morador, eu acho que é de uns papéis mais desafiadores. Porque tu é síndico do teu vizinho. Sim. O teu vizinho tá inadimplente, tu tem que mandar uma multa pro teu vizinho. Tu vai ter que passar com o teu vizinho todo dia. E aí o vizinho vai te olhar e vai dizer: esse carrasco. E eles não separam, né? Não, eles não conseguem separar o profissional do pessoal. Não. E o cargo, né, a responsabilidade que o teu vizinho que agora assumiu o cargo de síndico, ele tem que cumprir a comissão. É dever dele, ele não pode deixar de fazer. Exatamente. Ou o condômino, o vizinho, não quer o bem do vizinho que é síndico. Do vizinho que é síndico. Porque quem quer o bem vai dizer: não, realmente, tem razão, tu tá nesse cargo, tu tem que fazer, faça. Não vai ser bom pra mim, mas faça. Tem que fazer o que está... Exato. Aí começa aqueles conflitos, né? A gente tem condomínios, assim, e eu vou ser sincera. Hoje um síndico me disse assim: que dia 27 a gente vai ter assembleia no condomínio. É um condomínio que eu já saí com polícia de lá. Sabe? Que os dias antes do condomínio eu fico pensando assim: o que vai acontecer dessa vez? Que eu tenho que me levantar, eu tenho que alterar a minha voz, eu tenho, sabe? E aí se perde o respeito entre eles. Sabe? E aí o síndico sempre é o inimigo. E lá nesse condomínio é sempre síndico morador. Eles não têm síndico profissional. E não querem? Eles acham que é um dinheiro jogado fora, porém eles pagam para o síndico morador. Entende? Eu não entendo muitas coisas que se passam na cabeça de muitos condôminos. Exatamente, porque eu acho que é mais fácil tu ficar agredindo, tu interfonando pro teu vizinho que é síndico a 1h cobrando alguma coisa. Sim. Sabe? Então, eu sei que é um condomínio que dia 28 eu vou falar contigo e vou dizer: Natália, ontem, sabe aquele condomínio? Aconteceu isso. Tô morta, tô cansada. O síndico toda vez, ele já me avisa um mês antes, porque uma semana antes ele começa a passar mal. Sim. Mas eu já vi caso. Sabe? Eu sei que vai acontecer isso, eu sei que vai... Sabe? E eu sempre falo assim: calma, respira, tu vai receber essas agressões, faz de conta que não é pra ti. Responde e tenta ignorar aquilo. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas para te conseguir gerir uma comunidade com 150 apartamentos, então vamos colocar 2 pessoas por apartamento, vamos colocar 300 pessoas. E é muito mais. Porque geralmente numa unidade tem um filho, tem mais pessoas. Que vai junto. Não é fácil.
E aí tu tem que Vem um gerenciar WhatsApp, tudo aquilo. Por isso que eu sempre falo, esse negócio do síndico ser mediador, de ser apaziguador de muitas brigas que tem. O vizinho tá fazendo barulho e tal. Aí, barulho entre vizinhos, tu tem que se entender primeiro com o teu vizinho. Se não dá certo, o síndico faz a sua intermediação, enfim. Mas eu sempre falo, a paz valoriza seu patrimônio. O condomínio que tem muitas brigas, a comunidade acaba sabendo, os vizinhos. Aí eu quero vender o meu apartamento. Não tem jeito eu de não vender. consigo, porque a será? pessoa não vai comprar um apartamento em um lugar onde não tem paz. Que já tá carimbado. Que já está carimbado. Problema. E o condomínio onde a Jaqueline mora tem muita briga. Mas ela quer vender o apartamento, mas eu não vou comprar. Então, a paz valoriza teu patrimônio. A mesma coisa que eu sempre gosto de falar. Né? Olhem, aquele condomínio que lhe foi confiado, principalmente para o síndico profissional, com olhos de dono. Como que tu olha para o teu lar? E aqui eu não falo casa, porque a casa eu falo da edificação, eu falo do tijolo, eu falo do cimento. Eu falo do lar, das relações, da família. Como que você cuida da tua família? Tenta olhar para aquele condomínio como fosse teu lar. Né? Tenta ser ouvinte, tenta dar atenção para aquela manutenção, tenta ser amigo do zelador. O zelador é outra pessoa muito importante na vida de um síndico, principalmente do profissional. O zelador, ele é os olhos do síndico profissional quando ele não está lá naquele condomínio. Senta com o zelador, ouve o zelador. Como tu faz com o teu filho, com o teu parceiro. Então tem esse olhar de dono. Eu acho que o momento que os síndicos entenderem que esse olhar vai agregar muito na gestão, eu acho que muitas coisas vai ser mais leve. Apesar que gestão condominial nunca é leve. Mas se tu começar a agir com esse tipo de cooperação, de ser ouvinte, eu acho que as coisas começam a se tornar mais leve e daqui a um tempo falar de síndicos, falar de condomínios vai ser uma coisa muito leve. Muito mais tranquila. Né? Muito mais tranquila. Ninguém vai dizer, tu é maluca. Tu é maluca. Hoje, daqui a um tempo tu pode me perguntar, Jaque, tu seria síndica? Quem sabe daqui a um tempo eu vou dizer sim. Hoje não. Hoje não, porque eu acho que é um ato de coragem. São pessoas assim, que tem que ter muita capacidade, que tem que ter muita inteligência emocional e muito conhecimento. Porque as pessoas confiam o seu patrimônio a ti. E aí é 1, é 2, é 3, é 4, é 20. E para criar um problema... É 20 empreendimentos. Tu não sabe. Se tu conseguir arrumar um problema sério em um condomínio, aquele problema, ele vai te perseguir por toda a vida. Porque a Natália não é uma boa síndica. A Natália pode ter feito 1000 coisas boas. Mas se uma coisa não deu certo, não por tua omissão, mas às vezes não dá do jeito que os condôminos querem. Qualquer síndico naquele lugar... Exatamente. Comum, né? Tu já vai ser a síndica que não contrataria para o meu condomínio. Então, isso também o síndico tem que ter muito cuidado, por isso que é importante ter profissionais que te ajudam a fazer essas manutenções para não ocorrer esses problemas. Muita coisa depende de ti. A mediação, esse negócio de ouvir, de retornar. Os pareceres, né? Já que eu acho, por exemplo, assim, eu como síndica, para mim um parecer técnico é muito importante. Por exemplo, tem alguma situação complicada, vou falar com a doutora Jaqueline Salvatore, porque eu preciso de um parecer dela para mostrar para os condôminos o porquê que eu tô agindo dessa forma. Eles querem que eu aja assim, mas eu tenho que agir assim porque tem uma lei que... Porque senão eles direcionam tudo para a figura. Então, mostrar que é algo técnico. A atividade, ela é técnica, ela não é porque eu gosto, eu prefiro, não. Né? É o que eu estava falando do quórum. O que acontece? Aí a gente quer mudar o hall de entradas. Aí tem 4, 5 pessoas que querem, e aí conversa com as outras, todo mundo quer. Todo mundo quer.
Mas não vai pra assembleia. Na assembleia vai ter 5 pessoas. E não dá procuração. Não dá envia procuração. nenhum outro Mas eu tenho que representante. ter uma votação de 50 mais 1. Uhum. Eu tenho que ter esse quórum, mas eu tenho só um quórumzinho simples. Aí eu vou lá e aprovo. Mas e se eu não estiver satisfeita com aquilo? Aí é a única pessoa. Eu vou lá e eu anulo aquilo. Anula. Entende? E aí dá todo um transtorno, porque já tem orçamento, já gastaram com o arquiteto, Já pagaram a entrada. já pagaram a entrada de algum móvel. Então, esse tipo de coisa, os condôminos não entendem que quando o síndico diz, não, eu preciso de quórum, a gente não pode aprovar. Porque você não quer fazer. A gente tem dinheiro, mas por que tu não quer fazer? Não sou eu, né? Exato, eles não sabem. Gente, ó, a gente tem a convenção, a gente tem um código, eu não posso fazer isso. Tem muitos síndicos que nos contratam para ir na assembleia para dizer isso. Porque mesmo com parecer, às vezes eles querem ouvir da boca. Uhum. Gente, não pode. Tem que mostrar um caminho, né? Isso é uma construção. Sabe? E aí os síndicos que Chega dizem, já que daí eles não entendem que a contratação de um profissional para ir lá falar isso, que já falou que eles já pagaram para o parecer, vai onerar para eles também. Mas eu sempre falo pro síndico, vocês têm... mas eles querem que o profissional vai... Contrata, leva. Tem coisas que não vale a pena Uhum. o teu estresse. Que eles vão lá e entendem, não pode. Então, Outro dia eu fui numa assembleia, um morador disse assim, doutora, isso pode? Não pode. Então tá, tu falou que não pode, não pode. pronto. O síndico vinha falando isso há muito tempo. Uhum. Há E não muito era ouvido, tempo e não era ouvido. considerado. Não pode, gente. Não pode. Tá aqui no regulamento, tá aqui na convenção. Não pode. Ponto. Deu. Terminou. Uhum. Então é complicado esse tipo de gerência. Tu sabe, né, Nath? Sim. É muito complicado. Sim. Bom, eu teria muito assunto ainda. A gente começa a falar, né? Eu não gosto de Sim. falar, né? Nem eu. Bom, tanto que o programa, né, Diálogos de Condomínio. Teria muitas coisas ainda para falar sobre síndico, sobre a figura, o trabalho do síndico, os desafios, né, que um síndico enfrenta, seja ele morador, profissional. E teremos um outro Com episódio certeza, para continuar esse diálogo. Diálogo, exatamente. Até dá para deixar, né, uma perguntinha para os telespectadores, que assunto vocês gostariam que abordasse referente à figura Do síndico. do síndico, a figura do condomínio em si, né, Natália? Sim. Assuntos de interesse. Isso mesmo. A gravação de hoje, ela fica disponibilizada no canal do YouTube, né, da TV Cidade Farroupilha. Então, ali tem o espaço para colocar perguntas, para fazer comentários, né? Tem a TV Cidade também, que é possível entrar em contato. Tem o nosso Instagram, né? O meu Instagram é @NataliaFarinompaim. E qual o seu Instagram? Eu vou passar o meu Instagram profissional, é jaquelinesalvatore.advocacia. E vou deixar também, né, Natália? Eu sou coautora do primeiro podcast de Direito Condominial do Rio Grande do Sul. Lá a gente aborda só temas condominiais. Chama o jurídico, o condomínio pode. Sigam lá, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, tem muito conteúdo valioso. Tem a Natália falando da sindicatura dela aqui na Serra Gaúcha, o segundo episódio, muito rico. Curtam lá. O meu Instagram pessoal é jaqueline.salvatore. Também podem me seguir, podem Mandar mensagem, mandar perguntas, que com certeza todos serão respondidos. Aproveito, Natália, para te agradecer a TV Farroupilha, que me acolheu muito bem na tarde de hoje, e me disponibilizar para quando quiser mais diálogos, mais assuntos, estou à disposição. Lhe mandarei o convite. Tá? Grata pelo carinho. Finalizamos o nosso 6º episódio, pessoal. Um abraço.